Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30. Antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria aqui de salientar, como já em muitas oportunidades eu o fiz, de que o nosso programa, apesar de que alguns participantes têm as suas ideologias, o programa não tem. O programa ele espelha a minha opinião. Eu sou do direito, não sou da direita, não sou da esquerda, não sou de centro, eu sou do direito. O senhor é o programa, né, doutora Luísa? Defendo aqui, se tiver que endossar posições da esquerda, eu endosso, da direita, de centro, de quem quer que seja. Mas porque a política ela não deve ser assim uma coisa estática, não pode dizer que pau é pau e pedra é pedra, porque às vezes não é. Então, por isso que eu respeito a opinião de todos. Apesar de não concordar, respeito essas opiniões. Bem, o nosso programa hoje está composto aqui da doutora Márcia, doutora Ângela, doutor Demerval Trajano e doutor Luiz Fernando Plasto. O primeiro aspecto que nós vamos abordar aqui nesse programa foi esse lamentável episódio. Lamentável episódio. O lamentável episódio dessa agressão covarde, esse ato de brutalidade praticado contra um negro no supermercado Carrefour, que esse ato que envergonha, na minha opinião, não só Porto Alegre, quanto todo o estado do Rio Grande do Sul e todo o Brasil. Uma imagem que percorreu o mundo inteiro, dando uma ideia lá fora que o Brasil é um país truculento. Então, essa atitude impensada desses seguranças que cometeram esse crime estão manchando a história do Brasil no exterior, porque foi veiculado essa notícia em Londres, ela correu o mundo inteiro, esse bárbaro episódio, que eu diria que foram praticados por trogloditas, verdadeiros trogloditas que, mal treinados, não souberam contornar uma situação que parecia simples. Então, eu perguntaria aos nossos debatedores o que é que acharam desse episódio e se entende que houve racismo ou não. Quem é que começa aí? Posso começar. Eu acho que esse episódio, ele mancha, sim, a imagem do país. Mas o que mais manchou a imagem do país foi a escravidão, Então, foi o segundo país no mundo que mais teve escravos. E foi o último país a abolir a escravidão. A cada 12 minutos, uma pessoa da raça negra é assassinada no país. A cada 12 minutos. Mas assassinado também é muito branco, Não vamos particularizar. Mas não a cada 12 minutos, doutora Luiz. Estou falando desse episódio e de levantamentos, de pesquisas e de algo que a gente vem reiteradamente falando, que é sobre a morte de homens jovens negros pela polícia. Esse caso é um caso de um homem negro, cliente de uma rede de supermercado grande, estabelecida no mundo inteiro, que foi brutalmente assassinado numa quinta-feira à noite, porque ele foi comprar alguns ingredientes para fazer um pudim de leite que ele queria comer, e a gente viu toda essa
aquele terror acontecendo, e a gente não acredita, né, que aquilo possa ser verdade, mas é a realidade de alguém que é negro neste país. Não importa a classe social, não importa a educação, não importa nada. Sempre um negro vai ser visto com outros olhos quando entra num shopping, quando entra numa loja, quando entra num supermercado. Agora, eu discordo quando um negro está bem vestido lá, um terno, um Armani, etc. E tal, aí a coisa me desfigura. Pode ser na Europa, doutora Luísio, aqui não. O que primeiro eles olham, basta ser negro, independe da classe social e da situação financeira. Não. Essas palavras são as palavras, só um momentinho, da consuleza francesa, que durante muito tempo moraram aqui no Brasil, o marido não é mais cônsul da França e eles continuam morando, optaram por continuar residindo aqui no país. Ela diz que até hoje, embora ela frequente os melhores lugares, ela ande bem vestida, ela tem uma educação francesa, ela é diplomada na melhor universidade francesa, numa das melhores, e mesmo assim ela diz que sofre racismo todos os dias. O que se espera de um supermercado popular, onde um cliente negro entre de bermuda e chinelo de dedos? O que se espera? Que tipo de tratamento? Que tipo de tratamento? Então, assim, o supermercado é culpado no momento que não prepara as pessoas para trabalharem, e não se fala só do segurança, né? Porque aquela fiscal de caixa, o gerente esteve ali, não tiveram nenhuma atitude, né? A de fiscal de caixa controlando a situação ali, né? Estava ali participando, ela só não bateu, mas ela estava ali, ela poderia ter mandado cessar aquela agressão, mas em nenhum momento ela se manifestou nesse sentido. Na verdade, eu entendo que ela tinha o controle da situação, me parece que ela era superior aos seguranças. Então, ela era chefe da segurança, eu acho, gente. Porque até me parece que nos vídeos ela diz para uma pessoa que se ele se acalmar, eu tiro eles de cima. Ou seja, isso está revelando que ela tinha ascendência. Que ela tinha ascendência sobre eles. Ou seja, superioridade, né? Como? Não entendi, doutor Demerval. Ela tinha superioridade, eles estavam obedeceriam ordens dela, né? Claro, exatamente isso. Subordinado a ela. No momento, exatamente. No momento que ela dissesse, parem a agressão, sai de cima deles, eles teriam saído. Mas não, ela endossou, ela estava ali dando estímulo. Ela estava dando estímulo à conduta deles, ao ato que eles estavam praticando. Ela vai responder por isso também, né, doutor Luiz? Eu não tenho dúvida que vai responder ela, os dois seguranças que agrediram, tem um terceiro que chega ali e pratica algum ato de agressão também, né? O gerente ali que se mostrou alheio à situação, parece que ele só transitava ali e de proveitoso não fazia nada. O que a gente defende nessa situação? Um gerente do estabelecimento tem que ter autoridade sobre todo mundo, né? E ele em nenhum momento chegou no local, chegou onde estava ocorrendo a agressão e disse: cessem com essa agressão. Em nenhum momento ele disse. O que a gente depende desse comportamento dos funcionários do Carrefour? Que isso é aceito por eles. E não é um fato isolado, né? Aconteceu aqui, aconteceu em outras lojas, coisas que deixaram a população aterrorizada. Quando um funcionário teve um mal súbito e morreu, eles taparam o corpo esconderam o corpo com guarda-sol para não fechar a loja, né? E seguiram trabalhando. Uma pessoa morreu. Teve um em São Paulo também, não teve em São Paulo? Não foi no Carrefour em São Paulo?
Ou foi no shopping? Eu não sei, eu acho que esse foi em Parece São que Paulo. machucaram um cachorro, né? Isso. São Paulo foi um cachorro. Não, e que matou uma asfixia também um jovem lá. Teve Mas aí não era o Carrefour, era um tá. shopping. Perfeito. Quem continua aí? Posso continuar. Essa doutora Vamos lá, doutor vai Demerol. O Brasil tem uma população onde 53% da população é composta por negros. E a representatividade deles junto à Câmara de Vereadores, a Senado, todo o setor político, não chega a 15%. Ou seja, a pirâmide está invertida, né? Negro no Brasil, para ser respeitado, só se for famoso, sendo jogador de futebol, sendo pagodeiro. Aí são respeitados porque eles têm dinheiro. O negro no Brasil é tido como uma segunda classe de ser humano, o que eu não concordo em nada. Quando se vê um negro sendo atingido por mais de 100 balas vindas de uma corporação do Exército, e até agora ninguém foi punido, quando se ouve que houve uma bala perdida que atingiu alguma criança, essa criança é de periferia, normalmente da raça negra. A polícia de São Paulo e do Rio de Janeiro, nas mortes em confrontos, 73% das pessoas que são mortas são negras. O próprio presidente, em seus discursos anteriores à posse, na campanha, falava que negro agora tinha que ser pesado por arroba, não serviu nem mais para procriar. Então, o exemplo vem de cima. Eu acho que o negro, para ser respeitado, ele vai passar muito tempo. No Brasil, ele não tem o mínimo respeito. Eu acho que depende não só deles para conseguir isso, depende da gente também, que somos brancos, participar, aderir a todas as campanhas antirracistas. Somente assim eu acho que eles poderão ser vistos. Se depender só deles, eles jamais vão chegar a um movimento que os respeite. Então, eu acho que nós temos nosso papel também nisso. Nós também temos essa dívida histórica com os negros, ou seja, protegê-los, porque essas grandes empresas, esse mundo neoliberal, eles protegem as suas vitrines e não protegem as pessoas, o que eu acho que torna isso um constrangimento geral para a visão do Brasil no exterior. Essa é a minha primeira opinião a respeito do caso. Em função dessa sua resposta, doutor Luiz Fernando, eu até acho que o Brasil tinha que aumentar as ações afirmativas, aumentando, por exemplo, a cota dos negros, porque é através da proporção entre a inclusão social desses negros, permitindo o acesso à universidade, doutor Aloysio, que nós vamos tornar essas pessoas aqueles nossos futuros políticos do amanhã. Quando o Magazine Luiza resolveu fazer um curso de trainee dirigido especificamente a negros, porque a dona da loja é uma pessoa batalhadora que vê as diferenças sociais, tentaram entrar na justiça impedindo que fosse feito um curso especificamente para negros. Ela notou que em cargos de chefia em toda a sua rede de lojas, apenas 16% de negros exerciam algum cargo de chefia, o que ela não concordava, e propôs esse treinamento de trainee para negros. E foi muito criticada pela elite brasileira. Então, quando se tem uma política afirmativa para defender a raça negra, ela sofre também até preconceito em relação à campanha. Então, é difícil de se achar uma solução. Até quando um empresário percebe isso, ele é criticado. Mas que o Carrefour tem 58% dos seus funcionários, ou quase 50%, negros, mas em cargos de chefia, ou assim, cargos que não seja tão o menor cargo. Escalão. Sim. É só de 18% de negros. Esta semana eu vi uma pesquisa que relata que negros e brancos em comparação no mercado de trabalho, exercendo mesmas funções, com as mesmas obrigações, com as mesmas responsabilidades, o negro sempre recebe em torno de 20% de salários menores que seu colega, seu paradigma da cor branca. Eu acho que em cargos de direção não deve ter nenhum negro. É difícil. Acho que não. Acho que não. Tá, quem continua aí?
Quem continua Posso aí? continuar, gente? Claro. Assim, ó. Primeira coisa que eu quero colocar, gente, isso está gerando muita polêmica e isso é interessante que gere efetivamente um debate que tem que ser feito mesmo. Eu vejo, sim, ó, até pelo meu filho, que é jovem, que debate com outros jovens a respeito disso, nos seus grupos de WhatsApp, coisas do gênero, que realmente, até nesse ponto, existe divergência, né, dos jovens que são liberais, que entendem que não, que estão, né, colocando essa situação como se fosse racismo, quando, na verdade, seria apenas o despreparo dos seguranças. Eu diria que não, porque dificilmente um homem branco na mesma situação tivesse sido tratado da forma como o Beto foi tratado, não é? E daí, assim, ó, depois começaram a levantar a situação de que ele tem uma ficha criminal, né? Aí eu penso o seguinte, será que essas pessoas estavam investidas do poder policial? Será que essas pessoas, né, tinham o poder do julgamento? Né? Será que essas pessoas tinham acesso à ficha criminal do Beto, né, que foi morto daquela forma tão covarde? E daí eu fico pensando que isso remonta, gente, assim, a todo o nosso patriarcado, a toda a nossa sociedade, que sempre foi muito racista, que sempre viu o negro efetivamente como um subalterno, que viu o negro como escravo. Né? Por quê? Porque, assim, ó, foi em 1888 foi abolida a escravidão. O que aconteceu? O negro livre, ele não tinha mais, né, para onde ir para trabalhar. E também tinha que ser absorvida, então, aquela mão de obra, mas também foi numa época da imigração de italianos, de alemães e coisas do gênero. Todas essas pessoas vieram e o objetivo que tinha aqui no Brasil era de branquear a população. E é isso que me deixa com mais nojo de tudo isso. Eles precisavam branquear a população, né? Porque essa miscigenação não estava dando certo. O Brasil estava ficando mais negro do que o normal. Aí o que acontece? Os negros começaram a migrar dentro do país e logo em seguida foram, né, criminalizados com a vadiagem. Ou seja, eles precisavam voltar para a casa dos seus senhores, né, e voltar a trabalhar por um prato de comida, e a sua família também. Os imigrantes que chegaram aqui ganharam suas sesmarias, ganharam as suas terras. Os negros que, né, foram libertos, eles não ganharam 1 centímetro de terra. Então, gente, é por isso que eu tenho nojo da meritocracia quando as pessoas falam, porque as pessoas não começam do mesmo patamar. É muito diferente. Aí existe também o preconceito em relação às cotas. E a gente sabe que a maioria da população negra vive na periferia. E, normalmente, não tem acesso a uma escola de qualidade superior, né? Uma escola de qualidade elevada. Então, eles estudam em escolas, né, que normalmente têm falta de professores, porque a educação, né, nunca foi prioridade para os nossos governos. Em determinado tempo, sim, mas atualmente não, já que o que vigora é o pensamento neoliberal, e quanto mais burro, melhor para aceitar todas as perdas de direito que estão vindo, que já aconteceram e permanecem acontecendo. Né? E, então, eu penso assim, gente, que isso se chama, né, a pauta identitária. Essa pauta identitária ela é muito discutida, principalmente, né, nas tendências mais progressistas, porque são preocupadas, né, com todo esse problema que a negritude sofre. E eu estava assistindo a Benedita da Silva no sábado, no programa Prerrogativas, e ela diz o seguinte, que às vezes as pessoas reclamam que o povo branco pode estar querendo se apropriar, né, de uma pauta identitária que é negra. Só que, se não for assim, o negro não vai ter força, porque o negro não é ouvido. E o negro, até pouco tempo, tinha muito pouca representatividade, como ainda permanece tendo pouca, né? Mas estou orgulhosa dos nossos negros que foram eleitos vereadores. E daí eu fico pensando, gente, assim, ó, é interessante que a gente se identifique com essa pauta. Eu acho muito lindo e muito necessário, né, em função da dignidade, em função da inclusão. As pessoas criticam as cotas, né, quando, na verdade, muita gente teve acesso à universidade através das cotas.
E aí eu penso assim, ó, o Mourão declarou que, na verdade, não existe racismo, que foi importado, né? E que ele morou nos Estados Unidos, então ele sabe que não existe racismo. Parece que lá nos Estados Unidos, assim, que, né, é o balizador, ele morou lá, então ele sabe se existe racismo ou não. Meu Deus, a comunidade negra é morta todos os dias. O Mourão, Né? o E Mourão, daí, Mourão aquela perdeu. lei anticrime. Só um pouquinho, uma intervenção. O Mourão perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. De Não dizer ficar besteira. quieto, doutor Aloysio, é verdade. Não E dizer daí o que besteira. acontece? O Bolsonaro não se solidarizou com essa família até o presente instante. O Moro, naquela lei anticrime dele, ele queria criar uma licença para matar o preto de tão pobre e o pobre de tão preto. Não, aí Né? também não Porque quem concordo. é que Aí ia eu não morrer na concordo, mão doutora do Márcia. Não, policial? ele não queria Né? matar, por exemplo, ele queria pegar os corruptos. Aí eu acho que não. Aí isso aí é pensamento da esquerda. Eu não concordo com Tá, isso. e outra coisa, não é não, doutora Luiz, porque ele queria dar esse precedente, né, meu Deus, até me Exclusão fugiu de aqui. licitude. O Exclusão excludente de de licitude. ilicitude para o policial, para que ele pudesse ficar mais à Mas vontade. não era só para o preto. Então não vamos particularizar. Eu acho que Não é era, doutora claro. Luiz, mas qual é a cor predominante na periferia? É a cor preta. A carne mais barata do mercado é a carne negra, já dizia Elza Soares. Doutora Luísio, na Fundação Zumbi dos Palmares, quem chefia essa fundação? Um capitão do mato. É um negro que não acredita no racismo, que bota os negros numa situação bastante difícil, que tirou, inclusive, homenagens, né, de negros, né, que são identificados com essa pauta, né, de defender, então, institucionalmente, né, a causa negra, porque o racismo é institucionalizado no Brasil. E daí o que ele fez agora? Ele disse que negros vivos não terão mais esse tipo de homenagem. Só os negros que já morreram, e isso vai ser distribuído entre policiais e militares. E aí, doutor Então, Demerval? com essa, eu finalizo, porque com o Capitão do Mato, né, na Fundação Zumbi dos Palmares, então, gente, esse governo mostrou a que veio. Doutor Demerval. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um privilégio fazer parte dessa banca, estar falando para os nossos telespectadores, né? Mas talvez as duas colegas, que são um pouquinho mais da ala esquerda, não concordem com o que eu vou falar. Eu entendo que o Brasil tem muito preconceito ainda, porque a gente está falando do caso do Beto. Tem muita discriminação, tem muita diferença de classes sociais, mas o racismo, depois com o advento da Constituição de 88, baixou bastante. Por exemplo, eu sou a pessoa que eu posso falar com sinceridade, porque eu tenho 2 filhas negras, que vocês sabem, eu tenho todos os meus funcionários, 3 negras maravilhosas, competentes, honestíssimas. Então, o Brasil está mudando, colegas. Nós tínhamos há pouco tempo um presidente do Supremo Tribunal Federal negro. Há pouco tempo, o Bolsonaro quis botar um ministro negro se lembra da educação? E a Globo, para boicotar o Bolsonaro, não permitiu, se lembram? Então, no caso do Beto, ele também, vamos ser honestíssimos, ele também deu margem para confusão, ele foi lá fazer a arruaça, ele tinha uma extensa ficha. Pô, eles convidaram, por que ele foi dar aquele soco naquelas pessoas? Agora, o despreparo deles foi gritante, foi brutal, né? Uma vida é uma vida. O que acontece? Afetaram um grupo conglomerado que o Carrefour, ele vai pagar um preço altíssimo. E na minha modo de ver, doutor, eles não tiveram tanta culpa. Claro, é funcionário dele, vão ter, não tenha dúvida. Agora, as pessoas não estão se preocupando assim, ó, o Beto, é uma vida, mas e a família dos seguranças, que os pais saíram para trabalhar, voltaram desempregados, presos, sem rescisão nenhuma, porque os filhos do Beto vão receber pensão. Vão receber. Eles mataram uma pessoa. A mãe vai receber uma... Não, eu concordo, o despreparo total deles. O despreparo total. Mas o que acontece? O que eles deveriam ter feito, na minha visão? Imobilizar e chamar uma brigada, né?
São obrigadas. Não poderiam, é uma vida. Agora, eu entendo que o racismo está mudando no Brasil, porque a colega falou, e a Globo, para distorcer o que falou o Mourão, para atingir o Bolsonaro, o Mourão, o que ele fez, o que eu disse, é lamentável aquele episódio, é uma vida, mas ele também deu vazão, gente, ele foi lá roçar, ele dava na mulher todo dia, a esposa dele, vocês viram na saída, ele começou a dar um soco no segurança, os seguranças não poderiam mas nunca... eu vou ter que fazer uma parte. Eu vou ter que fazer uma parte. Pode. Se todo homem fosse agressivo com a sua esposa, que praticasse violência, tivesse que ser morto a pancada na garagem de um supermercado, ia faltar garagem. Ia faltar. E tem outro detalhe, doutor Demerval, ele era um cidadão, um cliente. Defeitos e erros todos já cometemos. Não é porque a pessoa tem outra coisa, gente. Criminal e tem que ser espancada até a morte. Não é por isso. Exatamente. Quer dizer que se ele fosse um médico graduado, bem conceituado, e tivesse acontecido uma violência dessas... Não, doutora. Mas, doutora, meu Deus do céu, o que a gente está analisando aqui não são os antecedentes da vítima. Não são os antecedentes. Não, eu sei. Eu posso fazer uma observação, doutor Demerval, porque o senhor disse que o Mourão, né, que foi tirado de contexto para atingir o governo do Bolsonaro. O Mourão disse durante a campanha que o nosso país herdou a indolência do índio e a malandragem do negro. E o senhor não precisa dizer, assim, doutor Demerval, que as suas filhas são negras, né, e que são competentes e honestas, porque parece assim que, apesar de negras, são honestas e são competentes. Porque eu quis dizer que na minha farmácia não trabalha quem é preto, quem é branco, quem é honesto e competente. Entendeu? E daí, as três, entendeu? Por exemplo, doutoras, há pouco tempo veio 500 mil negros do Haiti, da Gana e do Senegal para o Brasil. Foram bem recebidos. Eu tenho N clientes, diversos competentes, trabalhadores. O Brasil deu essa abertura, porque o Brasil é um país de diversidade cultural. Todo mundo é bem recebido. Quando o senhor diz que o racismo está mudando no país, eu concordo com o senhor, porque ele está ficando pior, ele está ficando explícito. As pessoas olham para o negro, chamam de macaco. O que é isso? Mas agora temos acesso à informação também, né? O que acontece com o negro, a gente consegue ter acesso e ver todas as injustiças que estão cometidas com a raça negra. Antigamente você tinha essas redes sociais, esses programas que fazem ao vivo, que mostram as coisas. O jornalismo investigativo que hoje se tem. Antigamente não sabia, a gente sabia do preconceito, mas não se sabia disso. Hoje eu estava até lendo uma reportagem de uma escola interior de São Paulo, se não me falha a memória, em Sorocaba. Fizeram uma foto para a campanha da escola, onde tinha 3 meninas brancas e uma menina preta. Aí quando foram publicar esse folder, digamos, aí botaram o slogan da escola em cima, tapando o rosto da menina preta. A família tentou dialogar com a escola e eles simplesmente daí retiraram a campanha. Mas o que estava tapado era o rosto de uma menina preta. Vocês querem ver, doutora? Doutor Luiz, eu estava no TRF4 fazendo uma sustentação oral de uma pessoa da minha filha. Você, né? Eu até declamei aquele poema do Martin Luther King. Eu tenho um sonho que um dia nós não estejamos mais discriminados por raça, por credo, por cor de pele, por preferência sexual, mas pelo caráter. E é isso que eu acho que o Brasil precisa, entendeu? Não é a cor de pele, não diz o que nós somos. Não diz. É o nosso caráter, a nossa consciência, a nossa conduta, os nossos exemplos. E é esse que eu penso que o Brasil precisa. Mas só com 1988 eu entendo que o Brasil veio quase 800 mil tentar a vida aqui competir com nós. Os países não fazem isso, o Brasil faz. Ele é um país
ele é aberto a todas as nações, ele aceita de bom grado. E eu vou ser sincero, todas as pessoas, porque aqui na minha vila tem muitos haitianos senegalês, pessoas honestíssimas, pessoas decentes, pessoas ordeiras, pessoas trabalhadoras. E eles são benquistos, entende? Eu entendo que nesse caso aí da morte foi um caso isolado. Foi um caso isolado que, lamentavelmente, os seguranças estavam totalmente despreparados. Podia acontecer uma vida em jogo. O Carrefour vai gastar milhões e milhões e milhões pelo despreparo daqueles 2 seguranças. Carrefour, sabe o que me adoece, doutor Demerval? Uma coisa que me adoece é assim, ó, na discussão essa que eu falei que os jovens estavam, né, fazendo, assim, ó, eles chegaram à conclusão que para o neoliberal dói mais ver um vidro quebrado de uma fachada de um banco do que um negro morto, né? Porque depredaram o Carrefour. Meu Deus, depredaram o Carrefour. E isso está indo contra a causa negra. Não! O negro é morto todo dia, gente. O presidente Lula foi na África e pediu perdão pela escravidão. Branco também é morto todo dia. Branco também é morto todo dia. Vamos ser realistas. O candidato Walter Nagelstein também deu uma entrevista dizendo que essa eleição dos vereadores de Porto Alegre foi uma péssima eleição porque elegeram 5 negros jovens e despreparados. Aí parte da política também, né, o preconceito. Infeliz afirmação. Realmente. Eu perguntaria também aqui aos nossos participantes por que um fato dessa natureza aconteceu. Eu, na minha opinião, analisando as imagens que nos foram propiciadas pela internet, se verifica que o que houve lá dentro do estabelecimento foi uma coisa banal, né? Não se vê em nenhum momento ele agredindo quem quer que seja. Ele parece que num gesto lá ele levanta a mão, uma coisa assim, mas houve, na verdade, um desentendimento. E esse desentendimento, na minha opinião, pelo despreparo total dos seguranças, que parece que nem segurança era, parece que eles eram os fiscais de piso, parece que eles eram fiscais de piso, e a obrigação do fiscal de piso, quando tem uma anormalidade, não é o fiscal, que parece que tem segurança numa outra sala lá. E eles nem isso eles fizeram. Então, isso mostra que eles estavam despreparados. Eles são fiscais de piso. E provavelmente eles tiveram assim, uma péssima, se é que tiveram, péssima formação para atuar como segurança. Porque o que se revela ali, aqueles acontecimentos, era insignificante. Insignificante e, na minha opinião, não justificava, inclusive, a condução dele para fora do estabelecimento. Não era questão. Se eles fossem profissionais qualificados para a função, eles teriam esperado que a mulher pagasse as contas e depois acompanhasse eles até o estacionamento, né? E se revela também que a própria vítima, que é a fatal do acontecimento, ela não se recusa a se afastar do estabelecimento. Ela, inclusive, toma a dianteira e parece que até se afasta espontaneamente, porque ela não me parece que ela foi... essa saída não foi coercitiva, ela não foi agarrada pelo braço e colocada pelo... Claro que o que desencadeou a agressão provavelmente foi aquele soco que ele teria dado no segurança. Mas eu digo o seguinte, que aquele soco foi dado, eu não duvido, isso não vai aparecer porque não há vídeo nesse sentido, eu não duvido que aquele segurança, quando estava prestes a deixar ele no estacionamento, tenha feito uma ofensa, chamado tipo, nego safado, nego chibum, não aparece mais aqui. Eu não duvido que isso tenha provocado essa reação dele. Eu não duvido, porque eu acho que dificilmente... As investigações vão esclarecer, doutor. Não acho que não esclarece. Muito bem observado, doutora Luísa, eu não tinha pensado nisso, eu acho que o senhor tem toda a razão, ele deve ter sido ofendido, sim. Porque assim, a atitude dele foi inusitada, ele sabe que ele está escoltado por 2 seguranças, então a atitude dele assim, foi uma atitude de inopino,
né? Acham que não conseguem, porque só quem poderia dizer seria o segurança que agrediu. Impulso, sim. Porque não teve ninguém gravando esse episódio aí. Não há som. E não vão dizer, né? Não, Exatamente eles não isso. vão dizer. Então, e uma outra falha dos seguranças. Outra falha é que eles estão despreparados. Na verdade, eu diria que esses seguranças não foram trabalhados, não foram treinados para essa função. Eles foram treinados apenas para bater. O que ensinaram para eles no aprendizado foi saber agredir. Porque todo segurança, ele não está ali para bater. A agressão é a última providência que eles têm. E, na verdade, ele não tem que bater, ele tem apenas que conter. Então, me parece que foram despreparados, porque o segurança, quando está acompanhando uma situação de risco, grande risco, pequeno risco, ele tinha que estar preparado, não ficar muito próximo da vítima, evitando uma situação daquela do soco. Então, esse segurança, inclusive, era incompetente, esse que levou o soco, porque ele tem que ficar à distância, algo fora do alcance do eventual agressão da vítima. Mas é que a vítima não estava ele não estava oferecendo perigo, porque se ele quisesse agredir o segurança, tivesse descontrolado, ele já teria feito, ele não ia fazer na porta. Não, mas de qualquer maneira, eu digo que o segurança falhou sem guardar uma distância da vítima, fora do alcance. Segundo relatos, doutor, ele já vinha sendo seguido dentro dos corredores do supermercado, desde a hora que chegou para fazer as compras, tinha um dos seguranças que andava a alguns metros deles até eles irem até o caixa. Provavelmente. Então, já estavam sendo vigiados. Provavelmente porque ele era negro, estava de boné, em relação chinelo de dedo. Em relação à defesa do policial que ajudou na agressão lá, que terminou na fatalidade, o advogado disse que ele não tinha em momento nenhum a intenção de matar. Mas quem dá 10 socos em 8 segundos na cabeça de uma pessoa, ela está transtornada, ela está assumindo o risco de matar. Quando eu estudei há muitos anos atrás... Isso aí, doutor, aí é o tal de dolo eventual. Pessoa que não tem... Quando eu estudei há muitos anos atrás, na introdução à ciência do direito, a gente estudava as culpas. Para mim, o Carrefour também tem culpa no fato. Existe a culpa em elegendo e a culpa em vigilando. O Carrefour elegeu muito mal a sua equipe de segurança para trabalhar no mercado. Essa é a culpa em elegendo. E a culpa em vigilando deixou de vigiar quando deveria vigiar. O doutor Luiz Fernando está falando sobre a responsabilidade civil. A responsabilidade criminal, ela não se transfere para quem não pratica o ato. Né? O fato criminoso responde quem pratica. Né? Então, o supermercado, ele na esfera penal, ele não é responsabilizado. Mas na esfera civil, eu não vejo dúvida. Um outro detalhe que faltou, eu diria o seguinte, esses dois seguranças não tinham cérebro. Eles foram treinados só para bater, só para agredir. Porque no momento que a vítima estava dominada, não tem por que continuar a agressão, gente. Ele tem que ter capacidade de ser que a vítima já está dominada. Depois de ter levado 2, 3 socos, ele já estava grogue, ele já estava, como se diz no boxe, ele já estava nas cordas. Quer dizer, então não precisava continuar a agressão, e se não tivesse continuado a agressão... se não tivesse no UFC, doutor, talvez... No UFC, quando um dos lutadores está sendo agredido, o juiz interrompe a luta para evitar que isso aconteça. Então, quando que o massacre primeiro, segundo soco, ele já perdeu noção da realidade. Aí um dos seguranças disse que ele já estava sangrando na boca quando ele estava descendo pelo corredor. É mentira, né? Não aparece isso. Então, quando a vítima já estava praticamente dominada, continuou a agressão, me parece que foi quase 20 socos. Depois do segundo, terceiro soco, a vítima já estava grogue, estava à mercê dos dois trogloditas, esses dois seguranças. Depois montaram em cima dele, após esses socos, todos montaram em cima dele. Com ele totalmente. Ele já aparece. Ele pedindo ajuda. Ele já estava praticamente... pedindo ajuda da esposa. E funcionários do Carrefour separando a esposa dos fatos. E ele praticamente ali, ele já estava inconsciente ali. Ele já estava inconsciente e ele assim mesmo pressionando as costas dele, e não tenho dúvida que esse fato tenha levado ao óbito, por asfixia.
Então, aí o que acontece? Agora, por essa atitude arbitrária, covarde, nós temos agora, então, uma pessoa morta, 2 jovens seguranças com a vida totalmente destruída, porque esses 2 jovens vão sair da cadeia lá com quase 40 anos, 35, 40 anos, ou seja, vão perder grande parte da vida. E por uma atitude impensada, e que também ali não havia uma pessoa mais equilibrada. Eles tinham que ter equilíbrio emocional e não tiveram. Uma outra questão, acho que nesse processo vão ser indiciados por homicídio os 2 agressores e mais uns 2 ou 3 ou até 4 pessoas que endossaram, porque, por exemplo, aquela fiscal de caixa ali, ó, ela tinha total ascendência sobre eles, essa fiscal de caixa, porque quando pediram, tira eles de cima, aí ela disse, acalma eles que eu tiro eles de cima. Então ela tinha poder sobre eles e não fez nada, mesmo vendo aquela vida, aquela pessoa praticamente agonizando. Então, essa pessoa, eu não tenho dúvida que vai ser denunciada junto com esses 2. E mais uns 2 ou 3 ali. Não duvido que o próprio gerente do supermercado, que parece que circulava ali, também seja denunciado no processo, porque não moveu uma palha para que aquela barbárie continuasse. É verdade. É um branco ali, com aquele despreparo daqueles 2 seguranças. Eles matavam também ou não, será? Não entendi. Não entendemos, doutor Demerval. Não entenderam? Com o despreparo daqueles 2 seguranças ali. Se é uma pessoa de cor branca, eles matariam também ou o senhor acha que não? Olha, eu acho que não. Eu acho que não, porque acontece o seguinte, ó, isso a gente tem que reconhecer, o racismo existe desde sem imagem, doutor a época. Existe desde a época que o primeiro negro veio para o Brasil. Aí se matariam é porque teve racismo. Racismo estrutural. É complicado, né? Então, no momento que aportou o primeiro negro escravo aqui no Brasil, o racismo existe, a gente não tem que reconhecer. Aquele que o doutor Demerval disse que está melhorando. Não, realmente há. Imagine se não estivesse melhorando. Como é que estava? Aí estavam matando um negro por hora, em vez de um a cada 4, 5 meses. Eles matavam 1 por hora. São 5 por hora, doutor. São 5 por hora. É 1 a cada 12 minutos, segundo a doutora Ângela. São 5 negros por hora mortos no Brasil. Triste isso, gente. Aí agora, como é que nós vamos, que medidas deveriam ser tomadas para que isso não vai terminar daqui a 5, 10 anos. Doutor. Punição para quem pratica os atos de racismo ou de injúria racial, né? Normalmente é desclassificado para injúria racial. É um crime mais brando. Que providências tomar para que isso venha a diminuir cada vez mais? Punição. Punição exemplar. Isso é fundamental. Punição exemplar. Fundamental. Mais direito a cotas. Mais direito a cotas. Doutor Demerval, o senhor não está aparecendo. Punição exemplar é o primeiro passo. É a primeira providência. Porque a punição é que dá o exemplo. Uma outra questão, isso tem que começar também lá na escola, temos que ensinar nossas crianças desde pequeno que o preto está em igualdade com os brancos. Não é na escola, é em casa, é na família. Mas na escola também. Às vezes lá na escola já começa o preconceito, os pretos são de um lado, os brancos para outro. Tem que fazer uma interação. Não adianta a escola querer dizimar o preconceito se as famílias são preconceituosas. Mas a escola ajuda muito, a escola ajuda. Eu acho que escola... Mas aí o que iam dizer, doutora Luísa? Que é ideologia isso que estão fazendo na escola, que tem que ter a escola sem partido, né? Que onde se viu isso, que agora estão utilizando as escolas para colocar pensamento de esquerda. Os professores estão numa situação muito difícil também agora. O bom segurança não é aquele que... Bom segurança, bem treinado segurança, é aquele que resolve um conflito sem agredir ninguém.
Esse é o bom segurança. E ele é contratado para isso, para resolver essas questões sem que seja necessário agressão. Tem que ter diplomacia, né? Infelizmente, nós temos que reconhecer, a maioria, não vou dizer todos, a maioria dos seguranças não tem diplomacia. A via de regra, quase sempre a agressão. Primeiro a agressão, depois o diálogo. E devia ser o contrário. Primeiro o diálogo, e se realmente não houver, que uma pessoa não quiser se retirar do local espontaneamente, aí realmente, dependendo da gravidade do fato, ela teria que ser retirada. Então, despreparo de quem ministra curso para segurança. Eu acho que essa gente nem é treinado para ser segurança. São treinados só para lutar, só para saber lutar e saber agredir. Um outro detalhe, doutor, eu acho que o próprio Congresso poderia alterar essa lei e retirar a tipificação de injúria racial e deixar tudo como preconceito racial. Porque a injúria racial ela é um crime menor que a pessoa faz, ela não vai presa, ela não paga fiança e ela vai continuar fazendo. De qualquer maneira, doutor Luiz Fernando, nós temos assim também que distinguir condutas, né? Não podemos equiparar um fato menos grave a um outro mais grave, né? Por exemplo, o crime de estupro. Hoje, para configurar o crime de estupro, não há necessidade de conjunção carnal, né? Qualquer ato libidinoso, qualquer ato de conotação sexual pode configurar o crime de estupro. Mas aí nós não podemos, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, uma pessoa que pratica o estupro real, aí mantém relação sexual sem o consentimento da vítima. E uma outra que vai lá e dá um beijinho no pescoço ou passa a mão nas nádegas. Olha, nós não podemos tratar situações diferentes de forma igual. Então, Mas começando assim que ele vai chegar ao estupro, como o senhor fala. É com essas atitudes pequenas, com ou sem consentimento, ele vai se sentindo encorajado a fazer coisas piores. Eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, tinha essa prática de passar, tu ia andando na rua, vinha um homem e passava a mão em ti. E era horrível. Sem contar dentro dos ônibus, né, doutora? Dentro dos ônibus é direto. O prédio era direto, a gente tinha que estar sempre se cuidando, sempre na defensiva, né? Então... É cultural. Que bom que hoje a gente pode se manifestar contra isso, né? Porque que lições nós tiramos desse episódio aí? O que é que nós podemos esperar que acontece esse fato lamentável? Todos somos iguais, né, gente? Eu até postei isso aí, doutora Luiz, nós todos somos irmãos, nós todos temos o mesmo sangue, nós todos temos a mesma ancestralidade, né? Nós todos. Então eu acho que para mudar isso, campanhas educacionais do governo, da imprensa que é formadora de opinião, julgamentos exemplares para quem extrapolar o racismo, né? E cotas nas empresas, cotas nas universidades e, principalmente, começar com uma educação escolar trabalhando isso aí. Essa é a minha opinião. Aí, eu acho que para próximas gerações, a gente vai melhorar mais e mais. Acho que acabar definitivamente, eu não acredito, mas que com a Constituição de 88 e mais essas medidas, eu acho que a tendência é a gente entender que o negro é nosso irmão, que é o nosso sangue, que é uma pessoa que tem dor, que tem frio, que sente. Como nós somos todos irmãos. Como eu disse, nós temos a mesma ancestralidade. Começar pelo respeito. O que seria, doutor Demerval? Eu acho que o racismo... O que seria extrapolar o racismo? Não, eu digo assim, eu dei a minha afirmação há pouco tempo que já melhorou bastante, que o Brasil é um país que aceita a diversidade, mas se tomarmos essas medidas, mais
ainda ele vai abrandar, mais ainda nós vamos entender que nós todos temos o mesmo sangue, que nós todos pertencemos ao mesmo país. Né? O que falta é a sociedade tratar as pessoas com igualdade e a lei também. É isso que falta. A lei tenta, né, doutora? É lamentável a lei isso tenta. que aconteceu, e aconteceu tão A lei perto, tenta. tão perto, que parece que fica exato. impactado, É muito dentro, triste, né? É muito triste. A gente vem carregando desde quinta-feira aquela violência. É uma imagem que não sai da cabeça, né? Hoje eu estive num shopping de Porto Alegre. Triste. E me saltava aos olhos os seguranças. Eu nunca percebi. Exatamente. Mas eu não consegui muito parar triste de observar. Quando o nosso Estado aparece na mídia com um episódio desse, né? Quer dizer, é muito triste para nós gaúchos. Pode acontecer a qualquer momento. Ver isso aí. Outra vez. Uma outra questão, por exemplo, que eu acho que as nossas autoridades essa é a minha opinião. Não reconhecem o racismo. Eu acho que o Bolsonaro também não reconhece o racismo. Eu acho que é o seguinte, não reconhecer os nossos defeitos é um empecilho para que se corrija esses problemas. Porque quem não reconhece o erro, não pode corrigir esse erro. Então, e o racismo... A primeira coisa para não dar certo é a negativa, né? Exatamente isso. O racismo... Eu fico vendo o doutor Demerval, né? Ele fala nas filhas lindas que ele tem, meninas lindas. Obrigado. Mas aí eu me pergunto como é que ele conseguiu votar num presidente que disse que os filhos dele jamais casariam, namorariam uma negra, porque eles tinham sido bem educados. Eles eram higiênicos. Mas eu não quero que elas casem com os filhos deles, que são os baita de uns salafras. Doutor Demerval. E o senhor votou no pai do Salafra, né? O senhor votou no pai do Salafra? Não, mas, doutor, não podemos misturar as estações, né, doutor? Eu vou citar... Tem o Wesley Safadão e o Jair Safadão. Que estranho, no tempo do presidente Lula falavam tanto dos filhos dele, né? Eu vou citar aqui uma frase que isso há uns 35 anos atrás, falando sobre racismo que realmente existia, né? E que o negro ele é tratado de forma diferente. Não são todas as pessoas que fazem esse tratamento, mas uma grande parte da população faz esse tratamento. Eu não sei, eu acho um professor de direito, isso há 35 anos atrás, eu acho, nem lembro quem foi, ele dizendo o seguinte, ele falando que como o negro era discriminado e que era tratado como se fosse um ser inferior, ele disse o seguinte, se a polícia vê um negro durante a madrugada correndo, mesmo que ele não tenha feito nada, ele já é suspeito. Se ele vê 2 negros correndo, já são culpados. Aí já são culpados os 2. Se um só está correndo é suspeito, 2, então, não é mais suspeito, já é culpado. Isso, né? Que triste. Não, muito triste. Agora, se é 2 brancos correndo, aí não. Os reconhecimentos faciais que existem nas delegacias, aqueles alvos de fotografias para a vítima tentar reconhecer, 90% ali são negros naquela álbum de fotografias. Mas de qualquer maneira, eu acho que realmente, na verdade, quem mais pratica crimes, não sei se porque a população negra é maior, realmente são as pessoas de cor. São os negros que praticam. Talvez por falta de oportunidade na vida. Por que a pessoa vai para o crime? Às vezes por necessidade, por falta de oportunidade. Então, nós temos que reconhecer que grande parcela da nossa população carcerária, eu não diria que é maior que a branca, mas é uma grande quantidade. O que será, né, doutora Luísio? O que será, né? A doutora Márcia acabou de dizer por que isso ocorre. Os negros vieram para cá escravizados, depois aboliram, há 130 anos aboliram a escravatura, né? E deixaram eles sem pai nem mãe, sem casa para morar, sem trabalho, sem nada. Eu não sei se é verdade, não mas eu tenho ter oportunidade. Doutora Ângela, eu tenho uma colega, a Jussara, ela é advogada hoje, ela me disse que assim que saiu a lei que aboliu a escravidão, os negros já tiveram que comprar a sua liberdade para o patrão, trabalhar um tempo para comprar. Não sei se é verdade, será que
pode ter acontecido isso mesmo? Eles tiveram que trabalhar mais um tempo para comprar a Eu liberdade sei, doutor e saíram sem Demerval, nada de que a lei do sexagenário é porque um escravo de 60 anos já não tinha Da mais, né, despesa daí. Aí idade. ele ia dar despesa, não era porque era um homem velho, Ele ia dar ele despesa. porque ele só ia dar despesa, não ia dar lucro. Completando aquele Exato. raciocínio que eu tinha dito. Sem contar os abusos que as mulheres negras sofriam na escravidão, né? Uma vida Os senhores, inteira. donos das propriedades, né? Que Pra abusavam ir- sexualmente, escolhiam as mais bonitinhas para dentro de casa. Para ilustrar aquela frase que eu tinha dito do um negro correndo era suspeito e 2 é culpado, se fosse 2 brancos correndo, é porque eles estavam com pressa. Não é que eles fossem culpados. Estavam correndo porque estavam com pressa. Atrasados para o trabalho, doutora Luísa. Com pressa. Os brancos estariam atrasados para o trabalho, para um compromisso. É triste, isso é lamentável, é triste. Mas é triste. então, Mas eu concordo que já eu acho melhorou, né, gente? não, e Eu depois, eu estive a semana... não, e na verdade, hoje falar, nós Zé, também pode falar. temos as pessoas racistas assumidos, né? Racistas assumidos. E eu acho que o Lula tem um pouco de culpa nisso. O presidente da República é De jeito nenhum, Por quê? doutora Eu vou dizer Luísa. por O quê. Eu vou presidente dizer por que Lula deu ele tem protagonismo culpa para o nisso. povo negro. O Bolsonaro é Deu um racista protagonismo. Porque assumido. foi o Lula que criou essa animosidade que existe. Nós contra eles. Não existe nós contra eles. Não, ele criou Lula as nomeou o cotas do primeiro ProUni. ministro negro para o As STF. cotas. Como é que o Lula ia ser racista e criou Foi ele que nomeou as Joaquim cotas? Barbosa para o Ele STF. criou essa animosidade. Nós contra eles. Não existe Doutora esse no Brasil. Luísio, o Nós não. presidente O Lula Brasil é foi um só. o único Não existe nós que contra teve a eles. dignidade de ir na O senhor África e quer pedir perdão pelo que foi feito para os Se o negros. senhor quer ter um culpado para isso tudo que está acontecendo, essa violência, esse racismo exacerbado, jogado na cara do negro, jogado na cara da sociedade, o nome dele é Jair Messias Bolsonaro. E se sentiu representado que tem voz hoje através desse verme. Bem, pessoal, está chegando o final do nosso programa. Eu queria que cada um desse aí seu recado final aí para o nosso programa. Quem começa aí? Eu queria que a sociedade brasileira passasse a respeitar mais o negro, que o negro tivesse mais oportunidades, porque o negro é tão inteligente, tão competente quanto o branco. Não existe diferença nisso. Todos são iguais. Então, acho que a igualdade é uma coisa que deve imperar no nosso país. Mas o preconceito é uma coisa que me enoja. Tendo visto esse fato, eu fiquei enojado. A gente toda hora pensa na mesma coisa. E isso aí vai nos deixando cada vez pior e nos dá um sentimento de culpa, de não poder fazer nada mais para ajudar. A gente se sente impotente diante de uma situação como foi essa que aconteceu. Eu me solidarizo com a família do Beto e gostaria que fosse feita justiça nesse caso. Eu digo, gente, que eu gostaria de concordar com o doutor Demerval quando ele diz que, sabe, que esse preconceito está diminuindo no país. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim, gente, e vejo muito negro também, capitão do mato hoje, né? Eu vejo negro que diz que não concorda com as cotas também. Né? Por quê? Porque são negros, pobres, periféricos, que se identificaram com um discurso de que era interessante que todo mundo tivesse arma em casa. Né? Negros que acreditam que eles podem, né, se utilizar da autotutela, eles vão se defender porque não se sentem protegidos pelo Estado. Então, eu gostaria assim, de um Estado maior que protegesse mais a nossa comunidade necessitada. Como a doutora Luísa falou, que isso fosse colocado, né, dentro na educação, porque na época do PT, doutora Luísa, tinha, né, assim, sobre a religião afro, tinha sobre toda a cultura negra, ela era estudada, né? Mas daí falaram que existia, então, assim, a ideologização dentro das salas de aula. Agora, com o governo que aí está, eles querem tirar a filosofia, a sociologia
história, né? Não, Porque eles não. querem que a gente No governo esqueça do PT, o nosso passado. o governo do PT também tinha muita coisa ruim, doutora Vaz. Não vamos fazer vista grossa. Mas não vamos fazer vistas grossas para as coisas boas, doutora Luísio. Não Não vou é? contar aqui, Tinha, isso era não vou fazia contar parte aqui do agora currículo no escolar. programa as coisas ruins, Catarina. porque está chegando o nosso horário. Doutora Ângela. Eu estou extremamente chocada com o que aconteceu. Espero, como o doutor Luiz Fernando disse, que seja feita justiça, muito bem feita, para que esse tipo de coisa não aconteça mais, né? Que a gente não tenha mais aqui esse tipo de comportamento, né? Porque é lamentável. Minhas condolências à família. E eu acho que esses criminosos, esses dois seguranças, mas aquelas pessoas que participaram, a situação deles realmente é muito complicada. Eu quero ver que tipo de defesa os advogados vão poder usar em plenário por ocasião do júri popular. Para o Ministério Público vai ser uma barbada. Mas colocar a gravação lá para os jurados verem aquelas covardes agressões, que os réus já estão condenados, né? Não há a menor dúvida. Ou seja, o promotor nem vai precisar fazer muita força, né? E acho que vai ser indiciado seguramente os dois seguranças despreparados, aquela fiscal de caixa que parece que era coordenadora ali um outro segurança que chegou ali perto e mais algum funcionário e até o próprio. Eu acho que vai ser indiciado de 4 a 7 pessoas ali, né? Então, mas de qualquer segundo maneira, a delegada, provavelmente seja homicídio triplamente qualificado. provavelmente sim, isso é evidente, né? Se eles não encontrarem mais uma qualificadora ainda aí, né? Então, acho que através de uma justiça imparcial, eles vão ser julgados e a lei vai ser aplicada a eles. Dura lex, sed lex. Né? A lei é dura, mas ela tem que ser aplicada. Né, doutora Luísa? Isso que sirva de exemplo para toda a comunidade. Punindo exemplarmente os culpados é que nós vamos, com o passar do tempo, extirpar da nossa sociedade esse racismo. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos... O doutor Demerval não deu a manifestação final dele, doutor. Não deu? O doutor Demerval não falou. Vamos lá, doutor Demerval. Seja breve, doutor Demerval. 30 segundos, então. Seja breve. Eu entendo que vidas negras importam, vidas brancas importam, vidas LGBT importam, porque todos somos brasileiros, todos somos iguais perante a lei. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes peço, em nome da minha bancada, que nos aguardem até o próximo programa. Vidas negras.